E aí, galera, beleza? Eu sou o Caio e para eu aparecer aqui direto no meu porão é porque a parada vai ter uma qualidade duvidosa enorme. É um nível alto de qualidade duvidosa, coisa que só o Rede Poderosa pode proporcionar para você e que já já vai virar tendência em todo o mercado, beleza? E hoje eu vim aqui apresentar a tag original, Red Pill High Stakes. Red Pill, porque você não pode se deixar controlar por uma mulher que te oferece cerveja e deve manter seu Campari com gosto de morte. E High Stakes, porque você tem que ser um tubarão nadando num tanque. Certo? Sem mais delongas, eu vou começar a apresentar as categorias que estão anotadas no meu bloquinho aqui e vou comentar sobre alguns livros. Mas antes, um aviso: apesar da gente estar tentando surfar na onda do momento para angariar inscrito e dar um hype aqui no canal, a gente pensou em fazer uma gracinha para tentar aliviar um pouco o suco de chorume que é essa ideologia que a galera tá pregando e ganhando muito espaço na internet. Às vezes a gente não tem muita noção do perigo do que está acontecendo, então a gente veio tentar transformar isso em alguma coisa minimamente agradável. A gente vai fazer uma gracinha com as categorias, é óbvio, porém a gente pretende indicar coisas boas, coisas que vocês gostem de ler, de consumir, etc, para deixar uma vibe positiva. E bom, com isso avisado, a gente pode começar, beleza? Então, categoria número um livro para largar o Campari. Um livro que te prende do início ao fim. Não poderia ser outro senão A Vida de Vernon Subutex, da Virginie Despentes, ou Virginie Despentes, como eu costumo falar. A gente se fala no WhatsApp dessa forma e ela entende tranquilamente. Bom, esse é o primeiro volume de uma trilogia. A gente não tem previsão de quando a Companhia das Letras vai publicar isso aqui no Brasil, o segundo e o terceiro volumes, no caso. Na França já tá publicado, que é o país de origem da Virgin, e em Portugal eu sei que já tem o segundo volume, isso com certeza, eu não sei o terceiro. De qualquer forma, esse livro aqui é um colosso. É um colosso, é uma das melhores coisas escritas na última década na literatura contemporânea. Só pode ser contemporânea, né? Tipo, enfim. A Virgin tem uma habilidade de mesclar as agruras do nosso tempo com humor muito pesado, muito mordaz, assim, inigualável, sabe? É um talento, é uma caneta, é uma sensibilidade, é uma profusão de sentimentos, é uma profundidade, é um mergulho muito profundo nas agruras de uma realidade urbana, muito parecido com o que a gente encontra nas grandes metrópoles brasileiras, então existem muitos pontos de conexão. E eu acho que, velho, a partir do momento que você engrena nesse livro aqui, você larga absolutamente tudo para ficar com ele e você vai ler e vai reler e vai reler e vai reler e vai reler até a Companhia das Letras tomar vergonha na cara e publicar o segundo e terceiro volumes, que eu espero que seja logo, principalmente depois desse vídeo. Então, primeira categoria tá respondida: A Vida de Vernon Subutex. Segunda categoria, livro Ela Quer Te Controlar. Um livro que a personagem feminina domina a ação. Tem alguns que eu indicaria, mas eu não poderia deixar de falar do Clube Porradeiro, que é o clube de leitura do Rede Poderosa. A gente começou o clube esse ano e a gente começou com E o Vento Levou, da Margaret Mitchell, sendo a grande estrela, a protagonista desse livro aqui, Scarlett O'Hara. Ela domina completamente as ações e com certeza tacaria muito longe o copo de Campari do Calvo do Campari, certo? A experiência de leitura coletiva com esse livro é muito interessante, porque, quem escolheu foi a Paty. O livro do segundo semestre é o livro que eu escolhi. Isso nunca passaria pelo meu radar. Eu jamais leria O Vento Levou. E depois, pesquisando alguma coisa, a primeira parada que aparece na superfície é a questão problemática do livro, né? Ele é narrado de forma a contar o lado sulista da reconstrução, que é o período logo após a Guerra Civil Americana. O lado sulista, né, dos confederados, que é o lado escravagista. Nisso, a narrativa é constituída de muitos problemas de verdade. Dá para problematizar muita coisa nesse livro em muitos níveis. Porém, é um grande novelão, uma novela bem escrita, em que cada capítulo importa de verdade e tem profundidade e acontecimentos e emoções genuínas, sabe? E os pontos de clímax são muitos e você só vai sendo arrastado para dentro do livro.
no geral, é um bom livro. Eu gostei. Eu gosto ainda mais da experiência de leitura coletiva e dos debates que surgem a partir dele. E acho que ele é uma boa recomendação para a gente poder, talvez, expandir um pouco a forma como a gente vê literatura, a responsabilidade que ela tem e como ela se desenrola a partir do tempo de uma maneira um pouco crítica. Então, fica aí minha recomendação para o segundo tópico da tag e vamos para o terceiro. Homem não chora, exceto quando lê esse livro. Um livro para derrubar qualquer alfa. Cara, a gente tem episódio sobre ele aqui no podcast também. É o Memória para o Esquecimento, do Mahmoud Darwish, publicado pela editora Tabla e traduzido pela excelente Safa Jubran. Esse episódio, para quem ouviu, a gente ficou embargado em vários momentos do episódio, um episódio de meia hora, 35 minutos mais ou menos, mas por vários momentos nós ficamos muito emocionados. E o Darwish, ele é o poeta da Palestina, né, cara? Ele é o cara capaz de transformar um meio de guerra, um meio de genocídio, de apartheid, e pegar pequenos momentos do cotidiano e transformá-los em grandes coisas, sabe? Em múltiplas coisas que emocionam, que comovem, que ressignificam o sentido da própria vida. Pode crer. Então, quando você estiver lendo Memória para o Esquecimento, uma lágrima vai cair. E eu espero que você leia devagar, que você lide com a dor de ler esse livro e com a beleza da escrita do Darwich. E a dor e a beleza são coisas que existem em conjunto, né? Pelo menos para mim. E tô eu aqui fazendo vocês de meus psicólogos. Bom, quarto tópico, um livrão high stakes. Um livro alta performance que reforça o propósito e o trabalho duro. E aí eu trouxe esse catatal aqui, O Romance Luminoso, do Mário Levreiro, porque ele subverte um pouco essa categoria. Esse romance conta a história de um escritor que tentava escrever um romance que seria o grande romance da sua vida, o Romance Luminoso, mas ele não consegue e começa a fazer um diário. E dentro desse diário existe o cotidiano de um autor, na faixa dos seus 50, 60 anos, cheio de manias, com uma vida completamente ociosa e reservada. E isso não tem absolutamente nada de especial. A grande questão é que é exatamente isso que faz desse livro brilhante. O trabalho do Levreiro em escrever o cotidiano de um autor de 50 anos, que pode ser o próprio Levreiro, enfim, pode ser qualquer autor, é uma peça ficcional. O trabalho que ele tem em desenvolver esse cotidiano paradão, em que poucas coisas acontecem, que os problemas mais comuns tornam-se extremamente grandiosos pelo próprio ritmo de vida que o autor leva, é um grande esforço de literatura, entende? É um grande esforço, é um grande trabalho, é uma forma de ver literatura sem uma romantização e ao mesmo tempo sendo extremamente apaixonante. Esse livro dá um vigor para muita coisa do que estava sendo publicado aqui no Brasil de prosa latino-americana, e eu recomendo muitíssimo que vocês leiam. É espetacular de ponta a ponta, e essas mais de 600 páginas você nem sente passar, cara. É realmente espetacular. Categoria número 5, Só no Flow, um livro que flui tranquilamente. E a gente tem que falar desse podcast, né? Enfim. Mas ao invés de falar de coisa ruim, vamos falar de coisa boa. E eu vou falar da vencedora do Prêmio Nobel, Annie Ernaux, com Os Anos. Para mim, o melhor livro que eu li da Ernaux, disparado. E o que ela tenta fazer aqui, para você ir no flow, né, para você pegar o fluxo desse livro, você primeiro tem que entrar no jogo dela. E qual é o jogo dela? É fazer um sujeito coletivo que evoca o particular no universal e o universal no particular. E o tempo todo ela narra a segunda metade do século XX na França a partir desse sujeito coletivo que pode até parecer difuso numa leitura desatenta ou para a galera que não pegou o jogo, mas a partir do momento que você entra no jogo dela, você entende o que ela está fazendo. E é extremamente convidativo e imersivo, cara. É uma experiência de leitura muito diferente, principalmente quando a gente tem uma referência ocidental, né, no centro do capital, escrevendo.
É uma proposta diferente, é um exercício diferente de escrita, um exercício diferente de leitura e uma concepção de romance um pouco renovada daquilo que a gente tem hoje em dia. Então eu recomendo fortemente Os Anos, da Annie Ernaux. Os outros livros dela, publicados aqui no Brasil, também são bons, mas Os Anos, para mim, é disparadamente o melhor. Para a sexta categoria, livro Biohacking, ou Biohacking, um livro sobre biologia e ciência. Não poderia ser outro. Eu vou até dar um tempinho, porque quem me conhece sabe, entendeu? Esse é o livro, essa categoria, quem me conhece sabe. Mas só poderia ser O Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro. Eu acho que esse livro, além de ser um trabalho de divulgação científica acerca da neurociência no onírico, né, nos sonhos, ele é um ato de resistência contra essa cultura coach que tenta colocar na cabeça da galera fabricar sonhos, fabricar relações, fabricar sentimentos, fabricar comportamentos que são completamente opressivos, que são completamente violentos, que é o motivo dessa tag, né? A tag Red Pill High Stakes. Tem o Red Pill e tem o High Stakes, né? E as duas se completam em muitas formas. E esse livro é uma espécie de pedra no sapato de quem pensa dessa maneira, sacou? Além da valorização dos sonhos por si só, como esse oráculo probabilístico, como esse ponto de imersão em si, de autoconhecimento e uma série de outras coisas. Também é um livro muito tranquilo de ser lido, com excelentes dados científicos e excelentes fontes para se pesquisar após, se caso essa seja uma área de interesse sua, como é minha, né? Dentro da literatura, o onírico, o surreal, o psicodélico é o que mais me interessa sempre. E, pô, bicho, espetacular, espetacular. E, por fim, Hiperprodutividade, um livro para ler em um dia. Também não poderia ser outro. Esse aqui é o Noites Brancas, do Dostoiévski. Há muito tempo que eu não falo dele aqui no podcast, né? Era mais comum. Mas essa é uma bela oportunidade. Uma belíssima oportunidade. Noites Brancas é um livro muito curtinho, de 70 páginas, em que existe o suprassumo de Dostoiévski de uma maneira um pouco mais suave, sabe? Existe um romântico, existe um idealista, existem as tensões relacionais, existe São Petersburgo, existe muita coisa dentro dessas 60 e poucas páginas que fazem com que Noites Brancas seja, para mim, um dos livros mais apaixonantes do grande mestre, mais apaixonantes, inclusive, do que alguns dos grandes calhamaços, tá? Mas isso é uma questão pessoal, por favor, não me ataquem, não façam hate em cima de mim. E lembrar desse livro aqui é sempre algo de muito carinhoso da minha parte. Noites Brancas é um livraço. E essa edição da coleção Leste, né, da editora 34, todos os livros da coleção Leste vêm com um trabalho gráfico muito forte. E esse em particular é muito bonito, vem com umas estilogravuras. Aqui na capa diz que é do Lívio Abramo e a tradução do Nivaldo dos Santos. Então, pacote completo. Você tem um livro bonito nas mãos, com um trabalho gráfico excelente, com uma boa tradução, que são as traduções da 34, e do grande mestre Dostoiévski, que você pode ler em um dia. Perfeito, né? Bom, aqui a gente encerra a tag. Antes de ir embora, eu vou deixar um pequeno aviso. Se você leu, se você tem outras ideias para encaixar nessas categorias, deixa aí nos comentários, fala com a gente, curte o vídeo, compartilha, se inscreva no canal. O Rede Poderosa é um podcast, está em todas as plataformas de streaming, então vai na sua preferida, procura pelo Rede Poderosa e segue a gente lá, porque tem formatos que só saem em áudio, a gente tem uma rede de programação e cada lugarzinho tem a sua parada exclusiva, então para você pegar o Rede Poderosa por inteiro, você tem que seguir a gente nos canais. E por falar em canais, se você quer falar com a gente e ver mais algumas coisas que a gente anda produzindo, segue a gente no Instagram, @CentralRedePoderosa. E eu acho que é isso, né? Não tem muito mais por que falar, não. Tchau.